Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo do livro Evangelho de Mateus da série Evangelhos. Hoje trataremos sobre o capítulo 6, a quinta parte hoje, né, no Sermão do Monte, e vamos tratar hoje acerca do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 19. Veremos então o que é que o Senhor Yeshua tem assim para nos passarmos, que hoje quero terminar aqui esse assunto em breve aqui, né? Espero que eu consiga ser breve. E hoje nós iremos tratar sobre vários assuntos os quais nós já vemos tratando no decorrer dos nossos vídeos, os mesmos assuntos que existem no Sermão do Monte. Então, antes eu gostaria muito de pedir a você que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, para que assim nós possamos crescermos, pois nós necessitamos da sua colaboração. Ok? E vamos assim darmos início ao nosso estudo de hoje. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Yeshua, ele está aqui nos dando uma lição. Primeiro, que lição é essa? Não coloque o seu coração naquilo que você conquista. Isso daqui ele vem falando, ele falou na parábola do jovem rico, na parábola não, né? Na conversa com o jovem rico. E ele deixou bem claro, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, ele deixa bem claro, não é nada fácil, meus amados. Aqui uma pessoa que coloca o seu coração em suas riquezas, dificilmente ela terá a capacidade de abrir mão dessas riquezas para adorar a Deus. Então, Yeshua manda que nós ajuntemos tesouros no reino de Deus. Como é que podemos fazer isso? Ajudando aqueles que precisam, procurando fazer a nossa parte, e assim Deus ele vai nos recompensar. Não há motivo para se desfazer de outras pessoas, ou de seja lá o que for. O que interessa é que você precisa fazer a sua parte. Quiser entrar no reino de Deus, deixe você quem quiser fazer as coisas erradas. Faça você a sua parte. Então, no versículo 21, o que Yeshua vai dizer é justamente o que eu acabei de falar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você coloca o seu coração nas coisas desse mundo, será impossível você se distanciar delas. Se você coloca o seu coração nas coisas celestiais, da mesma forma, será impossível você se distanciar delas. Então, é necessário esforço. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Meus queridos, veja que Yeshua fala dos olhos. É a mesma coisa que João fala em sua primeira epístola, no capítulo 2, acerca
dos olhos, da concupiscência dos olhos. O que é um olho mau? O olho mau é aquele olho que, quando vê uma pessoa caída, uma pessoa, por assim dizer, sem ânimo, disposta a fazer qualquer coisa para sair daquela situação, então, essa pessoa que tem um olho mau, ela vai ter a intenção de se aproveitar da situação para um benefício próprio dela. Não é com a intenção de ajudar a pessoa que está passando por aquilo. É unicamente com o intuito de se autopromover, se autoajudar. Uma pessoa que tem os olhos maus, ela age dessa forma. E também, o que são esses olhos maus? São aquelas pessoas que gostam de desejar aquilo que não é delas. Pessoas invejosas. Pessoas que mal podem ver uma pessoa com alguma coisa que já querem também. São pessoas que possuem o olho mau. Então, veja bem o que é que vai dizer aqui. Yeshua, ele vai ensinar acerca que se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se você tiver um olhar de aproveitador, um olhar invejoso para alguém, você estará vivendo em trevas. E o que é que Yeshua vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte: portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele está deixando bem claro. Se pelos seus olhos você deixa entrar algo ruim, o seu corpo está em completa escuridão, em completa treva, completo tormento. Já no versículo 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. As Escrituras deixam bem claro, meus irmãos. Aquele que busca o dinheiro em primeiro lugar, ele vai deixar de servir a Deus. É impossível você servir a Deus e ao dinheiro. Sabe por quê? Porque um dos dois você vai muito mais preferir, como posso dizer, dar maior prioridade do que o outro. Então, é necessário que você escolha ou dar mais prioridade a Deus ou ao seu dinheiro, às suas riquezas. Então perceba, Yeshua está dizendo: não adianta querer servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Não pense você que você vai conseguir agradar a Deus agindo como o mundo age, não. É necessário ter os olhos abertos. No versículo 25, mas antes de irmos para lá, eu quero aqui deixar um texto para mostrar que realmente isso não é possível, de servir assim a dois senhores. Um dos textos que possivelmente o Senhor Yeshua tem até usado como base para essa fala aqui, né? Que é impossível servir a dois senhores. Qual texto é esse? 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 ao 34. Olha aqui o que é que vai dizer. 2 Reis 17, 32 ao 34. Diz assim: também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes.
não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então as pessoas, elas têm hoje um costume de querer servir a Deus e aos seus ídolos. Isso é impossível. Isto é impossível. Não se pode servir a dois senhores. Teve um momento em que Israel fez isso. Servia aos ídolos e ao mesmo tempo temia ao Senhor, mas não fazia o que ele mandava. Ou seja, temia ao Senhor só de boca. Entende? Aquela mesma coisinha que o Senhor Yeshua citou para os fariseus. Aqui no Evangelho de Mateus, ele vai citar o profeta Isaías, capítulo 26. Bom, então vamos aqui dar continuidade. Veja que no livro de 2 Reis, Israel fazia justamente isso que Yeshua disse que não era permitido. Então, no versículo 25 de Mateus capítulo 6, diz assim, ó: Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Yeshua, ele deixa bem claro, não se amedronte, não tenha medo pelo dia de amanhã. Por quê? Porque Deus, ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe até onde nós suportamos. Diz assim, versículo 26, Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 45 centímetros à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Em resumo, o que é que Yeshua está ensinando aqui? Ele está dizendo, fique calmo. Enfrente as dificuldades com cabeça erguida. Não se amedronte. Deus não irá deixar faltar nada para que você sobreviva. Ele vai lhe dar todo o necessário para que você tenha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Meus queridos, eu falei aqui no último vídeo que nós hoje iríamos ver um pouco sobre o que seria o reino de Deus. Então, nesse vídeo eu quero tratar aqui um pouquinho sobre o que é esse reino, ok? Porque tem pessoas que pensam que o reino de Deus, ele só vem fisicamente, ele é apenas algo físico. Ele vai muito além de algo palpável. O reino de Deus, ele vai além daquilo que você pode apalpar, que você pode tocar. Vou passar aqui para vocês o que realmente é o reino de Deus e como você pode saber se o reino de Deus está
ou não na sua vida. Vejam, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Vamos um pouquinho aqui falar sobre o reino de Deus, pois é uma ordem de Cristo. Como é que eu posso buscar esse reino de Deus? Lembra que na oração do Pai Nosso, a qual nós vimos no último vídeo, fala-se: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O que ele quer dizer com isso na oração do Pai Nosso? É bem simples. Ele está dizendo que as coisas boas que acontecem no céu, ele está pedindo para que aconteça aqui. É como se o reino de Deus fosse uma manifestação do reino futuro. Ou seja, você viver o reino de Deus é justamente você viver coisas que vão acontecer no futuro. Você vai trazer coisas do futuro para o presente, que são justamente o quê? Os milagres. A autoridade divina em expulsar demônios. Isso tudo são coisas do reino futuro, do reino vindouro. Quando Yeshua deixa claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo, procure primeiro aquilo que está lá na frente e traga para hoje. Mas irmãos, o reino de Deus, as Escrituras ensinam o que é isso? Ensinam. Vamos ver um pouquinho aqui no Salmo de número 37, versículo 3. Salmos 37, 3. Diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso aqui tem a ver com os versículos anteriores que nós lemos, inclusive com o versículo 32, sobre confiar em Deus. Agora sobre o reino. O que é o reino? Salmo 34, versículo 10. Olha aqui, ó. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Aqueles que buscam a Deus não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, não vai faltar condições de você pagar suas contas. É necessário buscar a Deus. Veja aqui ainda o que é o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é algo externo, não é algo físico, e é o que Yeshua está dizendo aqui. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Já chegou a vocês o reino de Deus. O que era que Yeshua estava querendo dizer? Quando Yeshua fazia esses milagres, ali ele estava manifestando o reino de Deus para as pessoas. A manifestação do que havia no reino, que era falta de doenças, curas, prodígios e maravilhas, ele estava trazendo para os dias de hoje. Ele estava trazendo para o seu período. Então aqui, olha aqui, ó, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, ainda sobre o reino. Diz assim:
Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Yeshua deixa claro, o reino de Deus não é algo externo, não é algo que possui aparência. É algo invisível. E Paulo vai explicar o que é esse negócio invisível. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Olha aqui, ó. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Se você consegue ser uma pessoa justa, se você consegue ser uma pessoa alegre e consegue ter paz, então você está vivendo o reino de Deus. Vamos ver aqui mais algumas coisinhas ainda sobre esse tema. No Evangelho de Mateus, que é onde nós estamos estudando, capítulo 12, versículo 28, vai dizer o seguinte, ó. Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Libertação, expulsão de demônios, cura, ressurreição de mortos e outras coisas milagrosas, conversão de almas, é sinal de que o reino de Deus chegou na vida daquela pessoa. O reino de Deus, ele nada mais é do que a manifestação do mundo futuro no dia de hoje. Você precisa trazer aquilo que está no futuro, aquilo que é para o amanhã. Você precisa trazer para hoje. Essa é a prova que o reino de Deus chegou para você. Você conseguir manifestar esse tipo de poder, expulsar demônios, curar enfermos, curar depressivos, curar febre, sem precisar de medicamento. O reino de Deus só chega para os seres humanos, para o ser humano, quando ele consegue pôr essas coisas em prática. Vamos aqui então, mais uma vez. Ainda lendo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó. João 3:3, Yeshua conversando com Nicodemos, Nicademon no original, né? Nicademon, Nicodemos, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasce da água e do Espírito jamais entrará no reino de Deus. É o que Yeshua deixa claro aqui. Na Epístola de Paulo, de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, olha aqui, ó, 1 aos Coríntios 4, 20, diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não são meras palavras bonitas, mas demonstração de poder. É isso que ensina as Escrituras Sagradas. O reino de Deus é algo invisível, e esse algo invisível, ele pode se tornar visível. Como? Através da manifestação da glória de Deus, trazendo salvação, cura,
e libertação. Então, mais alguns versículos aqui para nós terminarmos. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, é esse? Lucas 19, versículo 11. Se não me falhar a memória, veremos aqui, né? Diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. As pessoas estavam literalmente preocupadas em quando Yeshua faria com que Israel fosse restaurado. Mas Yeshua deixa claro, o reino de Deus não é isso. Ainda não. Vamos aqui novamente. Lucas, capítulo 22, versículo 18. Diz assim: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Veja que ele fala bem claro que depois da última ceia, né, os seus discípulos não beberiam mais daquele fruto, né, até que o reino de Deus chegasse. Então haveria todo um período a qual eles iriam ter que passar para que novamente chegasse esse grande dia. O outro texto bíblico aqui, Lucas, capítulo 9, versículo 27, e depois o versículo 60. Lucas 9, 27, depois 60. Diz assim, e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Veja que Yeshua deixa claro que há alguns ali que não morreriam enquanto não visse o reino de Deus chegar. Aí alguns dizem aqui, mas eles morreram e não viram reino nenhum. Mentira. O reino que eles viram foi nada mais nada menos do que o poder do mundo vindouro. Eles viram os milagres acontecerem. E são justamente esses milagres que dentro das Escrituras são chamados de reino de Deus. Veja aqui novamente um outro texto, versículo 60, de onde nós falamos aqui. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus é você falar em nome do Criador aquilo que Ele nos deu autoridade de fazer. Pregar isso que eu estou falando aqui agora. O que é ensinar as pessoas o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é algo físico. É algo invisível que está dentro de todo ser humano. Todo ser humano que serve a Deus. Não é de qualquer um não, viu? É necessário ter compromisso com Deus. Porque se você não consegue ter paz, alegria e o qual Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 12, e prazer de viver, então o reino de Deus não chegou a você. Logo, se o reino de Deus não chegou até você, você não está vivendo o reino de Deus. Todo reino tem suas regras. Para que você viva o reino de Deus, você precisa andar pelas regras desse reino. Todo rei tem regras de conduta a serem seguidas. E eles também impõem essas regras aos seus seguidores.
Então, o reino de Deus nada mais é do que simplesmente, por assim dizer, uma questão de manifestação de milagres. Manifestação de poder, não é algo físico. Vamos lá novamente aqui. Lucas capítulo 18, versículos 29 ao 30. No versículos 28 ao 30. Diz assim: E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Uma pessoa que tem a capacidade de colocar o reino de Deus acima até da própria família, Yeshua deixa claro, irá receber muito mais nessa vida e também na vida eterna. Então, reino de Deus, você precisa buscar em primeiro lugar, pois é Ele que vai te levar à salvação. É esse reino que vai te dar paz. É esse reino que vai te dar prazer de viver. Vamos aqui voltar para Mateus, onde nós estávamos lendo. Mateus capítulo 6, não é, no Sermão do Monte. Diz assim, Mateus 6, 34. Para terminarmos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E Yeshua está deixando claro, não se preocupe com o amanhã. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Se preocupe com o hoje. Deixe que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus, ele sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, uma pessoa que ela fica preocupada em excesso com o dia de amanhã, aí o problema, a questão dela é que ela vai adoecer, pois está tomando preocupação além daquilo que ela suporta. E são essas preocupações que vão fazer essa pessoa acabar desfalecendo. É necessário aprendermos a agir com Deus para que assim Ele também possa nos abençoar e nos proteger em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe a todos e fique com Deus em nome de Yeshua.